Alguém pode falar aí para ver se eu ouço, por favor? Oi, professora. Ah, que bom, ótimo, ótimo. Ouvir vocês é ótimo, é muito bom. Então tá. São 7:02. Claro que eu acho que eu travei, não travei não. São 7:02, vou esperar mais uns 3 minutinhos para a gente começar, tá bom? Esperar o pessoal terminar de entrar aqui. Bom dia, pessoal. Luísa está entre nós. Gustavo Bom dia, Salles. professora. Bom dia, Luísa. Senti sua falta aí, hein, Luísa? Olha a Yara aqui. A Yara estava ontem também. Yara, você está bem? Tudo tranquilo com você, Yara? Yasmin está entrando. Às 7 da manhã eu sei que é complicado, né? Ainda mais quem estava de férias, ó, quem estava de recesso, né? Vou botar aqui. Eu não sei como é que fica melhor para vocês ouvirem. Deixa solto mesmo aqui. Bem, vamos começar fazendo uma oração. Assim como ontem, eu vou perguntar a vocês se vocês têm algum pedido de oração a fazer, se querem compartilhar conosco. Ninguém? O Caio não entrou ainda, né? Ontem o Caio pediu, Cauã, também não entraram ainda. Cauã pediu para ajudar nos estudos, Caio pela saúde, né? Então vamos orar. Se não tem nenhum pedido, vamos fazer uma oração agora. Feche seus olhos. Obrigada, Senhor, pelo dia, pela vida, pela saúde. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos recebidas, pela noite de descanso que nos deste, por podermos acordar agora e virmos para essa sala de aula virtual. Pedimos as suas bênçãos sobre os alunos aqui do 9º ano, seus familiares, que eles possam, Senhor, sentir a sua presença e que o Senhor os ajude em tudo aquilo que eles precisam. Nos dê um dia feliz, abençoando, Senhor, todos os alunos da nossa escola, a nossa família, e nos ajudando, Senhor, a retomar a nossa vida o mais rápido possível. Nós pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos lá.
Vou compartilhar com vocês. Ontem, eu coloquei ontem, lá no iClass, já a nossa aulinha de ontem mesmo, tá? E não sei quantos viram, eu coloquei uma tabelinha lá também, com as conjunções adverbiais. Tá? Falei sobre o que são advérbios, o que é um adjunto adverbial, e assim, é muito fácil, né? O advérbio, ele trabalha ali no campo de modificar, né? O advérbio vem ali meio que se intrometer na construção da nossa oração, tá? Então, falei que o advérbio ele pode indicar algumas circunstâncias de intensidade, quando a gente fala assim, eu gosto muito, né, de estrogonofe, ou aquela garota é bonita demais. Então, algumas palavrinhas, elas atuam como advérbio, né, acompanhando o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio. Quando eu digo assim, olha, vou botar aqui, né? O Carlos Márcio joga bola muito bem, tá? Joga bola muito bem. Esse muito está intensificando outro advérbio, que é o bem, né? É um advérbio de modo, né? Como o Carlos joga bola. Aí a gente viu que essas palavras elas são invariáveis, quer dizer, não vai ter plural, não vai ter feminino, elas vão permanecer no masculino e no singular, tá ok? E aí outra coisa também que vocês viram é que quando a gente faz a análise do período simples, tá? Que é aquele que a gente tem apenas um verbo no período, quando a oração é absoluta, né? Nós temos aí a palavra que serve como advérbio, nós chamamos ela de adjunto adverbial, que é a mesma coisa do advérbio, tá? Adjunto adverbial, de lugar, de modo, de tempo, de intensidade, enfim. Aí a gente viu também, na última parte da nossa aula, que quando a gente vai fazer a análise do período composto, ou seja, aquele que tem dois ou mais verbos, tá? Aí a gente vai ver que uma oração inteira pode servir de adjunto adverbial. E é Professora, isso que eu vou agora. licença. Oi? O Vitor tá pedindo para você deixar ele entrar. Opa, é porque como eu estou olhando para o celular, não vi. Desculpa, vou botar ele aqui agora. Tá. Obrigada. Ah, Vamos lá, se eu travar para vocês, vocês me falam, tá? Por favor. Vitor, bom dia, desculpa aí, tá? Não te vi aqui, estava falando, não vi você solicitando aqui, tá bom? Então, agora eu vou fazer o compartilhamento. Se estiver travando, me sinalizem, por favor. Então, vamos lá, pessoal. Beleza, Vitor? Já li aqui. Então, vamos lá. Vocês estão acompanhando aí na tela, né? Desculpem. Então, a gente vai falar sobre orações subordinadas adverbiais. Bem, tá? Que são orações subordinadas adverbiais? Assim como nós estudamos as orações subordinadas, né, substantivas, assim como nós estudamos as orações subordinadas adjetivas, e nós vimos que uma oração ela pode servir, né, uma oração inteira, ela pode desempenhar papel de substantivo sobre a oração principal, de adjetivo sobre a oração principal. Nós vamos ver que uma oração subordinada adverbial ela pode funcionar como adjunto adverbial, ou seja, com advérbio, né, sobre a oração principal. Então, vamos acompanhar aqui, olha,
na tela. O que é oração subordinada adverbial? É aquela que se encaixa na oração principal, funcionando como adjunto adverbial. Então, ela vai se encaixar na oração principal, tá? Trazendo circunstâncias modificadoras, tá? Ou indicando circunstâncias. Nem sempre vai ser de modificar, tá? Mas a gente vai ver aí que ela vai estar ligada à oração principal, indicando algumas circunstâncias. Vamos ver aqui o período simples, tá? Olha, todos chegaram agora. A gente viu aqui, olha aqui, ó. Esse agora está ligado ao verbo chegar e ele é um adjunto adverbial de tempo. Por que de tempo? Você pergunta, né? Quando todos chegaram? A resposta, agora. Então, quando a gente tem essa pergunta aí, quando, né? A gente já sabe que é tempo. Então, essas palavras agora, de manhã, cedo, na tardezinha, isso tudo indica o quê? Tempo, tá bom? Essas palavrinhas aí vão indicar para vocês, assim, essa ideia de tempo, tá? O período acima é um período simples. A oração é absoluta. O adjunto adverbial é uma função própria do advérbio. Então, vamos aqui ao próximo. Olha aqui, que legal. Isso aqui, ó, gente, olha, gravar para a vida, tá? Para a vida, isso aqui. São as dicas, tá bom? A oração subordinada adverbial liga-se ao verbo da oração principal. Como? Olha, através de conjunção subordinativa, que não seja a conjunção integrante, tá? Lembra que a conjunção integrante que e se, né, que e se, elas introduziam ali a nossa oração subordinada substantiva. A nossa oração, a nossa conjunção, tá? As conjunções subordinativas são aquelas que eu coloquei na aulinha lá de ontem no Eclésio. Tá? Cada uma delas vai indicar uma circunstância. Então, você vai dar uma olhadinha nessa tabela lá, tá bom? Qualquer dúvida é só falar, tá, gente? Por favor. Olha, o adjunto adverbial pode ser constituído por uma oração inteira, como no caso aqui, tá? Como eu já falei. Olha a oração principal aqui. A informação principal, né? Todos chegaram. Essa é a informação absoluta, a principal. Aquela que é mais importante. Tá? Olha a informação auxiliar, ou seja, a subordinada. Ou seja, aqui, a subordinada, tá? Todos chegaram quando a cerimônia estava começando. Então, esse quando a cerimônia estava começando, vamos prestar atenção agora aqui, ó. A oração principal, todos chegaram, tá? A oração 2 se encaixa como adjunto adverbial do verbo chegaram da primeira oração. Então, quando eles chegaram, tá? Quando a cerimônia estava começando. Beleza? Então, olha aqui, ó. Como o adjunto adverbial é uma função própria do advérbio, a oração 2 classifica-se como subordinada, porque está encaixada em outra, funcionando como termo desta. E ela vai ser adverbial, porque está desempenhando uma função própria do advérbio. Então, aqui, gente, eu tenho, ó, todos chegaram, oração principal. É a informação, né? Contida ali, todos chegaram, beleza? Aí, quando eles chegaram? Olha aqui a conjunção subordinativa, né? A adverbial, a conjunção subordinativa adverbial. Quando? Dando a ideia de que, gente? De tempo. Então, a gente já vai saber que essa oração aqui subordinada adverbial vai ser de tempo. Só que o nomezinho dela a gente vai descobrir que é temporal, tá bom? Dúvida? Até agora no que eu falei, quem não assistiu a aula ontem, alguma dúvida? Nenhuma? Podemos seguir, né? Então, é o seguinte, gente, olha só. Nós vamos começar a ver agora
as classificações das orações subordinadas adverbiais, tá? Elas são 9, mas não é para entrar em desespero, tá? Por quê? Como eu falei ontem, é uma questão de interpretação. Quando você olhar para a oração, você vai olhar a conjunção subordinativa ali, adverbial, você vai ver que ela vai dar uma ideia, tá? Uma ideia de alguma coisa. Então, vamos ver aqui, ó. A oração subordinada adverbial causal. Olha aqui, a primeira. Causal, qual a ideia que você tem quando eu falo causal, gente? A pessoa chegou aqui e causou, hein? Admitiu uma pessoa que não sei quem é, não, tá com o nome de Ivana. Eu conheço Ivana na nossa escola, no nono ano, não. Depois a gente vê quem é. Então, vamos lá. Qual a ideia aí, gente? Alguém me fala aí, por favor. Da oração subordinada causal. O que ela vai indicar? Fala aí, Guilherme. Fala aí, Raquel, Caio. Causa? Exatamente. A causa, né? A causa, o motivo, como diria o professor Girafales, a causa, o motivo, a razão ou a circunstância, né, da oração principal. Então, a gente vai ver aqui no exemplo, olha, a sessão foi suspensa porque faltou energia. Então, olha ali, está destacado em amarelinho, gente, a conjunção subordinativa adverbial, conjunção adverbial, tá? Então, olha, porque faltou energia elétrica. Oração principal é a que contém a informação necessária, né? A sessão foi suspensa, tá? Aí a gente pergunta, what? Por que ela foi suspensa? Os curiosos, né? A galera não quer saber. Se chegam na sala de aula e falam assim, gente, hoje não vai ter aula, pode todo mundo embora para casa. Tem uns que vão pegar a mochila, sair correndo e não vão nem olhar para trás. E vão ter aqueles que vão pegar e falar assim, por que, professora, não terá aula? Aí eu respondo, porque acabou a luz? E aí, gente, esse porquê acabou a luz, né? Eu tenho aí uma oração inteira mostrando a causa, né, o motivo de não ter aula. Aqui no nosso exemplo, vamos voltar aqui no nosso exemplo, a sessão foi suspensa porque faltou energia. A oração principal, a sessão foi suspensa. A oração 2 é uma subordinada adverbial causal. Por quê, gente? Ela mostra qual é a causa da suspensão da sessão. Entenderam? Ela apresenta a causa, o motivo, né, da oração principal. Conseguiram pegar aí? Pegaram? Olha só, algumas conjunções que indicam causa. Opa, algumas conjunções que indicam causa. Olha aqui, porque, visto que, o que e o como, tá? Algumas conjunções principais, tá bom? Agora vamos ao próximo aqui. Alguma dúvida em relação a essa primeira oração aí, essa classificação? Podemos ir, né? Vamos lá. Olha aqui, olha. Fazer a distinção entre uma oração coordenada explicativa e uma oração subordinada adverbial causal nem sempre é fácil. Lembra lá no primeiro bimestre que nós estudamos das coordenadas, que são orações independentes, tá? São orações independentes, mas podem ser ligadas por conjunções. Que conjunções? As conjunções coordenativas. Aí, lembra do que e o porquê, elas são explicativas, né? Tipo, cheguei atrasado porque o ônibus não passou. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. Para eliminar a dúvida, você deve fazer essas considerações. A oração coordenada explicativa explica a razão
da afirmação feita na oração anterior. O sol estava muito forte porque as flores estão murchas, tá? Agora a gente colocou aqui, olha, na nossa oração adverbial, eu vou dizer, vou dar uma informação principal. A sessão foi suspensa, tá? Aí eu vou e explico na oração, né, a causa, né? Porque faltou luz elétrica, beleza? Então é só a gente ficar ligado nisso. A oração subordinada adverbial causal tem um papel de advérbio em relação à oração principal, isto é, indica a causa do efeito expresso pelo verbo da oração principal. Fomos ao passeio porque houve algumas desistências. A oração coordenada explicativa é frequentemente empregada depois de orações imperativas e optativas. Ó, não fique muito tempo diante do computador, que sua coluna pode sentir. Aqui, nessa, a gente não tem causa, motivo, né, modificando esse fique aqui, olha, que é o verbo. Lembrando que a oração subordinada adverbial, ela vai estar ligada ao verbo da oração principal, tá? Então, a gente não pode esquecer isso. Vamos à segundo tipo, tá? Oração subordinada adverbial consecutiva. Olha, indica uma consequência decorrente do processo expresso pelo verbo da oração principal. Então, olha só. Na consecutiva, indica consequência. Isso aconteceu, olha só. Isso aconteceu, né, em decorrência de algo. Então, vamos lá. Falaram tão mal do filme que ele nem entrou em cartaz. Tá? Oração principal. Falaram tão mal do filme, tá? Que ele nem entrou em cartaz. Oração subordinada adverbial consecutiva, tá? É a 2. Quais são as principais conjunções? Que, normalmente precedido de tão, tal, tanto, tamanho, tá? Então, a gente tem aqui consecutiva, apresenta consequência, tá? Choveu, ó, choveu tanto que a rua inundou. Então, preste atenção. Qual é a consequência de ter chovido tanto? A inundação da rua, tá bom? Os alunos estudaram tanto que passaram de ano. Qual a consequência de ter estudado tanto? Passar de ano, beleza? A professora comeu tanto que engordou, né? Aí, ó, por essa parte, tá? Então, as orações subordinadas adverbiais consecutivas vão apresentar uma consequência da ação expressa pelo verbo na primeira oração, tá? Então, é sempre isso. As principais conjunções, que precedido de tão, né? Tal, tanto ou tamanho. Você vai ver lá na aulinha de ontem, eu coloquei uma tabela lá, tá? Vocês terem aí acesso às principais conjunções. Então, vamos lá. Já vimos a causal, a consecutiva, que é de condição. Não, perdão, de consequência. E agora a gente vai ver a condicional. Gente, a condicional tá fácil, né? O nome já diz. Vai apresentar uma condição. Então, você vai ter uma oração principal, uma ação expressa pelo verbo na oração principal, e na oração subordinada vem a condição para aquilo acontecer. Então, olha só. Deixe um recado se você não me encontrar em casa. Tá? Qual é a condição para você deixar o recado? Se você não me encontrar em casa. Entenderam? Aí eu tenho aí a oração subordinada adverbial condicional, que indica uma condição.
tá? Manifesta uma condição sob a qual se efetua o processo expresso pelo verbo na oração principal. Ou seja, o verbo vai expressar uma ideia, né? Compre bananas, por exemplo. Compre bananas e maçãs se estiverem na promoção, por exemplo, né? Olha o verbo na oração principal, compre, tá? Mas você só vai comprar se estiverem na promoção. Então, indica uma condição para você fazer isso. Então, as orações subordinadas adverbiais, condicional, elas vão indicar uma condição sobre a primeira. Então, aqui, ó, se, caso, desde que, contanto que, sem que, tá? E aí por diante. A 4, concessiva, gente. Concessiva indica uma concessão, quer dizer, concede ou admite uma condição contrária ao processo expresso pelo verbo da oração principal. Ou seja, o que quer dizer isso? O verbo vai dizer, a ideia da oração principal, tá? É uma, e a oração subordinada concessiva vai apresentar uma espécie de... Tipo assim, a ideia era que você não conseguisse fazer a ação expressa pelo verbo, tá? Mas aí ela vai te dizer aqui que vocês conseguiram. Por exemplo, aqui, vencemos o inimigo, embora ele fosse mais forte. Quer dizer, você não poderia, né, vencer o inimigo, porque ele seria mais forte. Mas aí, olha, vencemos o inimigo, embora ele fosse mais forte. Tá? Deixa eu pensar aqui. Tipo, fomos ao shopping, mesmo, olha só, mesmo que sem dinheiro. Olha aí, fomos ao shopping, mesmo que estivéssemos sem dinheiro, uma coisa assim. Então, o fato de estar sem dinheiro, né, seria um empecilho de irmos ao shopping, não é verdade? Mas aí a gente foi assim mesmo, usou o cartão de crédito, tá? Embora, aqui, ó, embora, ainda que, se bem que, conquanto, mesmo que e o que, entre outras conjunções adverbiais, tá? Vão introduzir aí a nossa oração subordinada adverbial. A quinta oração é a conformativa, que vai mostrar a adequação ou conformidade, tá? Tipo, fiz conforme a sua orientação, né? Preparei a receita conforme vi na internet, tá? Muta o microfone, Gabriel. Pronto, já foi. Aí agora aqui, peraí. Então, vamos ver o exemplo. Tudo ocorreu como estava previsto. Então, a conformativa vai sempre trazer a ideia de conformidade, de adequação, né? Foi conforme a orientação, né? Tome o remédio conforme está descrito na receita, né? Outra coisa, siga as instruções que estão no mapa, enfim, né? Conforme, como, segundo, consoante. Então, quando a gente tiver essas orações introduzidas aqui, gente, tá? Por essas conjunções adverbiais, nós teremos uma oração subordinada adverbial conformativa. Tá? Nós iremos conseguir ver mais quando a gente começar a fazer os exercícios, tá? A ideia não é decorar a conjunção. A ideia é a gente se relacionar com esses nomes, né? Que é causa, consecutiva, condicional, conformativa, explicativa, enfim. Você vai ter uma ideia aí, olha, de como é. E quando você fizer a leitura da oração,
você já, opa, essa oração aqui está indicando uma ideia de concessão. Legal. Olha, essa é uma ideia de condição sobre a oração principal. Aí sim, tá? Porque se for decorar, aí vai ficar no automático e aí você vai se perder. Então, não é decorar, tá? Vamos à sexta. Ou eu pulei? Não, já falei essa, vamos à sexta. Comparativa, gente. Aí é muito. Essa aqui é molinha, molinha, molinha. Facinho, né? Ela vai estabelecer uma relação de comparação entre uma coisa e outra. Olha, recebeu a todos como um anfitrião. Quer dizer, lá, o nosso sujeito aqui, a oração principal, recebeu a todos como um anfitrião. Ele fez a ligação aqui entre uma oração e outra, fazendo essa comparação. Quais são as principais conjunções aqui, gente? Ó, como, que, do que, tá? Então, assim, vamos comparar aqui. Deixa eu ver. Falar aqui com o pessoal que assiste Fantástico aí, que assiste o negócio. Ele pulou como um gato para segurar a bola. Olha aí. Ele pulou como um gato para segurar a bola, né? Então, a gente tem essas comparações aí. Outra comparação. Deixa eu ver outra comparação. O carro passou rápido como um cavalo, por exemplo, como um avião, enfim. Então, quando a gente tiver situações comparativas, a gente vai ter aí uma oração subordinada adverbial de comparação, comparativa. Vamos para a sétima. Oração subordinada adverbial final vai indicar a finalidade, tá? Para a qual se destina o processo da oração principal. Então, os índios usaram as armas. Para quê, né? Para que não invadissem suas terras. Tá? Os alunos estudavam a fim de terem sucesso na avaliação final. Oi, viram? Finalidade. Vai indicar a finalidade, tá, do verbo ali, da ação expressa pelo verbo na oração principal. Tá bom? Entenderam? Essa também é facinha, né? Compraram muitos legumes para que fizessem a sopa. Enfim, assim. E vamos para a oitava, que diz aqui, olha, adverbial temporal, que vai indicar o tempo, né, em que ocorreu a ação expressa pelo verbo da oração principal. Todos fugiam para o abrigo. Quando, né? Quando soava, todos fugiram para quando soava o alarme, tá? Então, aqui, esse quando aqui já indica tempo, tá? Desculpem, gente. Vamos lá. As principais conjunções: quando, enquanto, logo que, depois que, antes que, desde que. E a nossa última, proporcional. Gente, proporcional aqui vai indicar proporção, relação de proporção. Aumenta a tensão à medida que a esquadra se aproxima. Então, aqui, olha, os alunos se esforçam tanto quanto os professores. Olha aqui, a gente tem uma ideia de proporção, né? Olha ali, à medida que, a proporção que, quanto mais, quanto mais, né? Aqui, quanto mais de novo, quanto mais e quanto menos. Então, vocês têm aí essa ideia de proporção. Tá? Vou ver aqui se tem alguns exemplos. Olha, a subordinada adverbial possui uma liberdade de colocação muito grande, podendo vir antes, no meio ou depois da oração principal.
Embora seja possível, é pouco provável uma terceira guerra. Olha só, embora seja possível, tá? Esse embora aqui indica que circunstância, gente? Indica que circunstância? Uma concessão, né? Concessiva. É isso? Olha, é pouco provável, embora seja possível, uma terceira guerra. Olha, a mesma informação, a mesma oração subordinada adverbial, tá? Só está em lugar diferente. É pouco provável uma terceira guerra, embora seja possível. Vamos ver aqui o outro. Então, olha só. Causa, comparação ou conformidade. Mateus fez tudo como Geraldo. E aí? O que vocês acham? Comparação. Então, olha só. Olha só como que a gente precisa analisar. Esse como aqui pode ser substituído por conforme Geraldo? Não dá, né? Aqui está comparado. Gente, tem alguém... Ah, não, foi... Desculpa. Vamos lá. Mateus fez tudo como Geraldo. Aqui está comparando, realmente, Caio. Agora aqui, Mateus fez tudo como Geraldo pediu. Aqui é comparação ou é conformidade? Conformidade. Conformidade, muito bem. Conforme Geraldo pediu. Como Geraldo pediu, Mateus fez tudo. E aqui? Como Geraldo pediu? É a causa, né? É a causa para Mateus ter feito tudo, foi o quê? O Geraldo ter pedido alguma coisa, né? Ó, cada um paga como pode. Aqui, esse como? Cada um paga conforme pode. Joaquim pagou como você. Isso aqui é uma comparação, não é isso? Joaquim pagou, né, igual você pagou, enfim. Como disse João, Joaquim foi embora. Tá? Aí aqui, esse aqui eu não concordo muito que seja causa, não. Mas, enfim, é aqui que ele está querendo colocar como uma causa. Joaquim foi embora, como disse João, né? Eu não concordo muito, não, mas, enfim. Você canta como um ogro. Aqui é uma comparação. Não. Deixa eu passar aqui. Olha, concessiva ou adversativas? Vamos ver. Ai, que exemplo horrível. Felipe fuma e não traga. E aí? Adversativa? Se a gente puder substituir pelo mas aqui, mas seria uma adversativa. Então tá certo, adversativa. A 2 aqui é uma concessiva, porque a gente tem essa conjunção aqui que indica isso, né? Apesar de que a ideia principal é que ele fizesse o processo todo, né? Ana correu, mas chegou atrasada. Esse mais aqui indica o quê que nós estudamos no primeiro bimestre? Adversativa. Adversativa, isso aí. Mesmo correndo muito, Ana chegou atrasada. Aí aqui é concessiva, né? A ideia que dá é de concessão. Que quem corre muito deveria chegar logo, né? E ela chegou atrasada. Antônio ligou a TV, mesmo não gostando de pagode. E aí, adversativa ou concessiva? O que vocês acham? Concessiva? Exato, concessiva. Aí tinha uns exercícios aqui
que eu vou colocar depois para vocês lá, para vocês fazerem, e a gente falar na nossa próxima aula, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, deixa eu terminar. Top shade. Ok. Não tem segredo, né, gente? Não tem muito segredo. A gente tem que trabalhar mais essa questão de interpretação de texto, de olhar, de entender se está indicando uma causa, se é uma conformidade, se é uma indicação de tempo, se é uma indicação de condição, enfim. É mais a gente colocar a leitura em dia, ver aquela tabelinha lá com as conjunções adverbiais, fazer as análises, que aí vai dar tudo certo, beleza? Mas a gente tem tempo aí para estudar, tá bom? Olha, eu falei para vocês ontem que sexta-feira ia ser o drive-in lá na escola, mas é só para o primeiro segmento. O segundo segmento eu não sei qual é o dia. Eu vou depois falar com vocês direitinho, tá? Vou encerrar por aqui. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Nós vamos Não. encerrar por aqui. Olhem depois o e-class, que eu vou colocar a aula, vou colocar as atividades e a gente vai se falando, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima. Beijinho. Valeu, professor.